Olá, meus amores. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que para mim é de extrema importância, que é a questão do respeito virtual. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fui criada para que a gente sempre agradeça as pessoas, para que a gente converse com as pessoas e a gente se despeça quando a gente está falando, inclusive numa carta, por telefone, por e-mail, né? A gente sempre tem essa doutrina, essa é uma questão de respeito e de educação ao outro. Como, por exemplo, eu ligo para você, você liga de volta, né? Com a chegada da informatização, com a chegada dos iPads, iPhones e smartphones e tudo mais, eu venho observado que ou a gente já era mal educado e não respeitava o outro lado, ou ficamos, né? Eu não sei bem o que houve, mas algo deu errado. O que que eu vi? Eu vejo, na verdade. Por exemplo, vamos para o WhatsApp. Eu estou conversando com você, as respostas não chegam, param de chegar. Aí, mas você está online. Ou às vezes você simplesmente sai do online. E eu não tenho como adivinhar o que você está fazendo do outro lado, nem você precisa me dar satisfação. Mas eu acho que você precisa, porque eu do lado de cá estou esperando, por uma questão de respeito a mim, de me dizer alguma coisa que me faça entender. Por exemplo, não posso conversar muito com você agora. Depois a gente conversa. Alguma coisa, um retorno, porque o outro às vezes não está tão ocupado quanto você e fica lá olhando para a tela esperando você dar uma resposta de uma pergunta que foi feita. Isso eu chamo de falta de respeito, eu não consigo dar outro nome. Aí tem uma outra coisa, tem agora um negócio que você fica, a confirmação de leitura não aparece. Existem alguns truques para se ver se foi visualizado, mas eu acho que não precisa. Porque quando alguém coloca para não ser visualizado por você, quando este alguém visualizar suas mensagens, de um modo geral, porque não pode ser individualizado, né? É para todo mundo. Isso para mim significa que esta pessoa não quer que você saiba o óbvio. Ele visualiza, porque se ele não visualizasse, por que esconder a visualização? Não faria sentido. Se eu escondo a visualização, é porque eu visualizo. Então, entenda que todas as pessoas que têm o Vzinho cinza, vai visualizar sua mensagem. Agora, se vai responder na hora, porque não pode, porque está ocupado e só queria ver o que era realmente importante, ou não, é outra história. Eu, até o momento, entendo simplesmente que é falta de respeito. Porque quem quer responder, responde. Se for uma coisa muito longa, não visualize, né? Porque aí você não falta respeito com o outro. Mas quando você coloca em cinza, você tem algo a esconder e quem não deve não teme. Então, o que é que eu entendi? Que esta opção deveria, pelo menos pelo WhatsApp, já que as pessoas visualizam sim o que está em cinza. A grande maioria visualiza. Há quem não visualize, mas eu acho que num percentual muito pequeno, porque eu conversei com várias pessoas que têm essa opção e elas falam que visualizam sim e que na hora não está a fim de responder ou está ocupado. Então, para que visualizar? Aí duas coisas. Primeiro, eu paro de mandar mensagem para essa pessoa. Não consigo. Para mim, não faz mais sentido conversar com pessoas assim que não me dão retorno.
Segundo, se você tiver paciência, fique observando a tela. Quando a pessoa visualiza, a tela se move. Tá? Mas eu sei que tem alguns programas que mostram também, depois eu vou ver pra você. Eu tinha um baixado, mas eu tive que tirar hoje, eu não consegui gravar o nome dele. Depois eu vejo e mando pra você. Então, assim, eu acho que o WhatsApp deveria ter a opção de, como tem o SMS, quando a pessoa ali telefona e você não pode responder naquela hora. Por que tem essa opção? Porque as pessoas precisam do retorno, porque é uma questão de respeito. O WhatsApp não tem isso. Então, coloque lá em críticas ao WhatsApp alguma coisa para que isso mude. Porque na hora que você visualiza a mensagem, na hora que você abre a mensagem, que você tem a opção cinza ou não, deveria automaticamente abrir respostas prontas ou alguma que você possa escrever, como no SMS. E você manda. Até coletivamente deveria ter como você mandar para todo mundo que ele escreveu. Não posso responder agora. Né? Alguma coisa nesse sentido. Isso incomoda muito. Outra coisa altamente desrespeitosa. Você está conversando com uma pessoa e aí de repente você simplesmente se aborrece com alguma coisa, ou às vezes nada, e você bloqueia a pessoa. Bloqueio pra mim e um tapa na minha cara funciona da mesma forma. Eu me sinto extremamente agredida. Então, eu acho que é falta de respeito. Quando você está falando por telefone, você não diz tchau. Quando você está falando por vídeo ou por voz no próprio WhatsApp, você não se despede. Por que por escrito você não se despede? Por que você não respeita o outro? Por que você não tem consideração ao outro? Simplesmente você para e vai fazer outra coisa, e vai dormir, ou vai trabalhar, ou vai seja lá o quê, e o imbecil fica lá do outro lado ali esperando. Isto é falta de respeito pelo outro. Então, quem não me respeita não merece o meu respeito. Eu até respeito, mas eu não considero. Eu não tenho mais preocupação. Se eu fizer uma pergunta a você e eu ver que você visualizou a minha pergunta e você não respondeu, ou se eu por acaso vir você online, mesmo que você não tenha visualizado, significa que o que eu mandei não tem importância. Porque eu estou sem ser. Naquele momento eu não sou uma pessoa importante para você. Então, a minha pergunta está lá e a resposta não chega. Você também não tem mais que respeitar. A gente não tem que ser número 2 na vida de ninguém. Por exemplo, você contrata um profissional, seja de que área for, você manda um e-mail para ele e ele não lhe dá um retorno de recebido. Como é que você vai adivinhar que a pessoa recebeu? Isso também é falta de respeito. Tanto é que existe resposta automática de recebimento de mensagem por e-mail. Ao WhatsApp falta isso. Entendeu? Falta essa coisa. Eu mandei. Só que o WhatsApp é uma coisa de diálogo instantâneo. Então o outro deveria ter um pouco mais de respeito pela gente. Eu não estou falando por mim. Eu estou falando porque eu vejo muita gente comentando sobre isso. E aí tem uma outra coisa complicada nessa coisa de retorno, de falta de respeito. Facebook. Se você quer que não quer que as pessoas comentem, ou você bloqueia para comentário, existe essa opção, ou você não tem outra saída. Porque é uma área pública, no mínimo, pública, privada aos seus contatos. E as pessoas que estão ali, as quais você deu autorização para entrar, quando você está com tudo muito bloqueado, porque quando está tudo aberto, pior ainda, elas têm o direito de fazer comentários. Porque você, na hora que você as aceita, você já tem um contrato de direito ali para comentário.
Agora, cabe a você ler, dar importância, entrar em um embate ou ignorar. Mas você deixou aberto para comentários. Aí as pessoas leem uma coisa que não gostam e dizem: eu não quero que ninguém comente no meu Facebook. Então você não tinha que ter aceito aquela pessoa no seu Facebook. E já que não é ninguém, que ninguém pode comentar, você bloqueia a opção de comentário. Porque aí o outro vai entender e não vai ter nem como comentar. Agora, você vê um comentário que você não gosta, aí você começa a ofender a pessoa. E se a pessoa continua discordando de sua opinião, você vai lá e bloqueia e exclui. Enfim, eu quando tem alguém, seja lá em que parte de rede social for, que me incomode, que esteja fazendo alguma coisa que me falte com respeito, porque eu não tenho medo de embate. Quem me conhece sabe, eu discuto qualquer coisa com qualquer pessoa, se eu tiver conhecimento para tal. Se eu não tiver, eu digo, não tenho conhecimento para discutir isso. Eu não ter conhecimento não quer dizer que eu seja burra, quer dizer que eu não sei o assunto, que eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Então, ou eu vou buscar me informar, ou eu continuo sem conhecimento, é uma escolha minha. E aí, o que é que se faz numa situação dessa? Você diz à pessoa, caso a pessoa continue lhe incomodando e lhe humilhando ou fazendo qualquer coisa que esteja denegrindo a sua imagem, que esteja lhe ofendendo, que você se ofenda de uma maneira racional, porque hoje tudo se dói. A gente tem que parar de ficar se doendo por tudo. É quando a coisa realmente é ofensiva, não é quando o meu ego é machucado, não. A gente tem que parar, respirar e entender que não é tudo que é ofensa. Não concordar com você, lhe dizer o que pensa, não tem que ser entendido como ofensa. Tem que ser dialogado. Sabe por quê? Se seu filho lhe disser o que aquela pessoa disse, você vai excluir ele da sua vida? Se sua mãe disser. Você vai acabar com a amizade porque a pessoa disse a você o que ela pensa? Então vamos fazer o seguinte: quando acontecer esse tipo de coisa, ou você ignora o que o outro disse. É um conselho, tá? Faça se quiser. É um conselho. Ou você diz: olha, nossos diálogos estão constantemente chegando a uma coisa muito chata. Então você não está gostando das coisas que eu publico na minha fanpage, como a página é minha. E eu lhe coloquei aqui, enfim, explica de uma forma muito educada, por ser amiga e tal. Mas eu não vou lhe bloquear. Eu vou só clicar em desfazer amizade com você. Porque aí você não recebe mais as minhas postagens e você não fica chateado e muito menos me ofendendo. Mas eu não vou lhe bloquear. Você vai continuar tendo acesso a mim, você só não vai conseguir mais postar. Porque é você que eu não quero que poste. Mas eu digo, eu escrevo para a pessoa dizendo isso. Como eu fiz há pouco tempo atrás com um amigo, que a gente estava conversando bastante e eu não consegui chegar a um denominador comum com ele. Aí eu disse a ele: vamos fazer o seguinte, eu vou lhe excluir do meu ciclo social, mas eu não vou deixar de gostar de você, não vou deixar de ser sua amiga, você tem meu telefone, você tem meus contatos, você pode falar comigo a hora que você quiser. Mas por rede social, a gente está tendo um embate. E como você não para, isso depois de muito tempo, porque eu não saio por aí fazendo isso toda hora. Então a gente tentou, não deu certo, eu pedi licença para clicar naquele negocinho desfazer a amizade do Facebook. E pronto. Hoje até a gente se falou pelo WhatsApp. Mas só. Sabe? Só. Se num dia que você tá triste, que você tá deprimido e você recebe uma mensagem, você não tá afim de dar retorno, você não tá afim de responder e tal, e você tem esse direito também, tá? Isso quando vira rotina é que é falta de respeito.
Mas tem aquele dia da TPM, ou você, homem, que você tá com algum problema. Homem gosta muito de ficar recluso, pensando, né? Eu não sei pra que tanto pensar. Porque homem, quando resolve pensar, haja. Mas é a maneira de um homem agir. Então a gente tem que respeitar. Eu confesso que eu não tenho muita paciência, não. Eu não sou uma pessoa paciente. Nunca fui. Eu espero que um dia eu consiga ser, mas ainda não sou. Então, vamos ter um pouco mais de cuidado com essa coisa do respeito via rede social. Antes de você parar de falar, dê um tchauzinho. Salvo se você apegou no sono, mas você não vai pegar no sono com a mesma pessoa todo dia, porque aí a pessoa não é imbecil, né? Então vamos respeitar a inteligência do outro. Por exemplo, a pessoa lhe manda uma pergunta, você fica 2, 3 dias, 4 online. Não é possível que você não tenha visto. Já que você tá online, você tá vendo que tem mensagem ali pra você, né? E aí a pessoa é uma pessoa que tem contato com você constante, porque às vezes a gente tem grupos, não dá pra ler todos os grupos o tempo todo. Aí é mais difícil. Mas no privado, não tem como ignorar. Tá ali. Você bota lá no seu status, muito ocupada para responder mensagens. Respondo quando puder. Alguma coisa assim. Mas respeite o outro, tá? Por exemplo, existe uma pessoa que você conversa constantemente e você faz uma pergunta ou faz um comentário, alguma coisa pelo WhatsApp, Facebook, ou seja lá o que for, para a pessoa. Aí você tá vendo a pessoa online no WhatsApp ou postando coisas no Facebook, mas ela não responde a sua pergunta. Mas ela está com tempo livre, de certa forma, né? Se ela está constantemente ali postando e tal, e no WhatsApp dela não diz que ela está ocupada, não tem nada que diga que ela está de uma forma que não pode dar respostas a você. O que fazer? Eu faço o seguinte. Tento algumas vezes. Depois eu começo a não responder as perguntas da própria pessoa. Mas eu não digo absolutamente nada. Eu simplesmente entendo que tudo que você faz é o que você gosta de receber. Né? Se você dá um abraço e dá carinho e é carinhoso e atencioso, é porque você gosta de carinho. Então eu faço a mesma coisa. Comece a tratar o outro como você é tratado. Você sabe o que é número 2? Número 1 é líquido. Número 2 é sólido. E número 2 vem cheio de bactéria, uma coisa que não presta, ninguém quer ser número 2 na vida de ninguém, né? Então, assim, eu, particularmente, se é uma pessoa que eu tenho contato constante, amiga, amigo, começa a me tratar dessa forma, já era. Você, prestador de serviço, seja advogado, médico, pedreiro, marceneiro, parou de dar retorno, corta o contrato. Eu corto. Eu vou tentando. Se não resolver, chego lá e digo, meu filho, você não trabalha mais pra mim, não. Advogado, você subscreve outro. Prestador de serviço, você desfaz, faz um distrato, acerta o que fez. Eu sou assim. Porque eu acho que a única forma da gente ser respeitado hoje é essa. As pessoas estão muito egoístas. O ego, a carne, tá lá na frente. E o respeito tá cá atrás. Esses dias aconteceu uma coisa interessante. Eu fiz uma pergunta a uma pessoa. A pessoa não respondeu. Eu precisava da resposta. Para aquele dia. 2 dias depois, a pessoa tornou a não responder. Eu perguntei de novo. No 3º dia, a pessoa não respondeu e me fez uma pergunta. Aí eu disse, eu não vou dizer nada. E aí eu já não perguntei mais.
porque o tempo já tinha passado, já não me interessava mais saber, eu já tinha conseguido entender o que eu precisava. E eu não respondi a pergunta da pessoa. Nem vou, até hoje, nem vou mais. Por que eu não vou? Não deixei de gostar, não deixei de tratar bem, nem vou deixar. Uma hora essa pessoa vai perguntar pra mim por que eu não respondi a pergunta dela. A única coisa que eu vou dizer é pelo mesmo motivo que você não respondeu as minhas. Aí você pode dizer, poxa, Lê, você tá trocando na mesma moeda? Estou, mas sem falar, sem reclamar, sem brigar. Porque quando você vai e diz, olha, você não me deu atenção, eu lhe mandei uma mensagem, eu precisava de uma resposta sua e você não me respondeu e tal, e sua amiga, ela entende que você está reclamando, que você é brigona, que você é murmuradora, que você é isso, que você é aquilo. Quando se trata de coisas profissionais, eu até ainda insisto um pouco. Quando se trata de coisas pessoais, que foi o caso, eu não insisto. Eu já fui de insistir muito. Não digo a você que eu não estou chateada. Estou chateada porque não tive o respeito merecido. Mas esta pessoa, eu tenho respeito por ela, mas eu não vou mais ficar tratando com a mesma prioridade que eu tratava. Eu tenho uma amiga que todo dia de manhã ela me manda uma mensagem de bom dia. Eu tenho certeza que não é só pra mim. Eu tenho certeza disso. Porque é uma coisa habitual pra muita gente, mas eu respondo pra todo mundo, mas o bom dia dela, porque às vezes ela pergunta algumas coisas que são peculiares a mim. Eu faço questão de escrever alguma coisa diferente. E os outros que mandam pra todo mundo, que eu poderia ignorar, porque às vezes não é pra mim, é pra todo mundo. Mas quando você tá no WhatsApp, você tem que clicar na pessoa. Então se você clicou nela, é porque você quer que ela tenha um bom dia. O que eu faço? Escrevo uma frase de bom dia, alguma coisa legal, e mando para todo mundo que me mandou. Para esta pessoa em específico, eu escrevo uma coisa particular. Mas é todo dia. Eu recebo vários bom dias de várias pessoas. Eu tenho muita gente na minha agenda. Eu tenho 2 números. Um para grupos e o outro para individual. O de grupos é grupo, trabalho e estudo. E o individual para individual mesmo, particular. Então você imagine você respondendo esse povo todo, não dá. Então os grupos, geralmente eu não respondo, mas todo mundo já sabe que quando eu acesso o grupo eu já aviso. Não dá para ficar dando bom dia e lendo mensagem quando tiver alguma coisa para falar comigo que seja direcionada a mim, urgente. Me mande no privado. Aí eu tiro um dia, 2 na semana e leio os grupos, saio dando uma lida. E aí eu comento, eu respondo e tal. Porque a gente tem vida, né? A gente faz alguma coisa, estuda, ou faz fisioterapia, ou vai para médico. Temos vida. Ou no mínimo ficamos em cima de uma cama deprimido, mas temos vida. De qualquer forma, o deprimido também não vai responder. E a depressão é o meu próximo tema para falar com vocês. Tá bom? Então o que eu quero falar é sobre isso, a questão do respeito virtual. Respeite o outro. Seja uma paquera, seja um colega de trabalho, um funcionário, um amigo, ou até seu inimigo. Respeite o outro. Tenha educação. Respeite a pessoa. Não seja egoísta, porque o egoísmo deixa a gente só. Lá na frente você vai ficar só. Vai chegar um tempo da sua vida que você só vai ter ao seu redor pessoas que não lhe amam. E o culpado vai ser só você.
por causa da sua forma de ser. E não diga que não se importa porque você se importa. Ninguém nasceu para viver sozinho. Nós fomos criados para termos família, vivermos em sociedade. Nós não fomos criados para a solidão. Então vamos manter o amor. Ok? Beijos para vocês, fiquem